Capítulo 38. Aprendendo as palavras. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Zhao-Hai não queria saber o que estava acontecendo do lado de fora da cabana de palha. Ele acreditava que Merine e os outros resolveriam as coisas. Ele estava tão cansado que queria descansar um pouco. Zhao-Hai imediatamente descansou na cama depois de colocar um lençol sobre ele. Levou menos de alguns minutos para adormecer. Isto foi devido à água do nada. Ele não seria capaz de suportar se ele se esforçasse um pouco mais, sem mencionar a agitada situação pela qual ele passou hoje. Os escravos do lado de fora da cabana de palha estavam descansando também, já que agora tinham essa chance depois do que aconteceu. Eles não tinham nada a dizer quando o que eles estavam dormindo eram lençóis macios, que eram muito melhores do que grama seca. Não demorou muito para todo o espaço entrar em um estado de tranquilidade. Até mesmo Blochiad e Roquiad, que vigiavam a porta da cabana de palha, caíram com a cabeça no chão. Merine e os outros acordaram depois de mais 2 horas. Merine ficou na ponta dos pés na frente da cabana de palha e espiou Zhao-Hai pela porta. Depois de perceber que Zhao-Hai estava dormindo profundamente, ela fechou a porta silenciosamente e olhou para os escravos. Alguns deles tinham acordado e ficaram sentados sem saber o que fazer. Embora Merine pudesse ensiná-los, ela não fez isso agora. Se ela fizesse, eles fariam barulho, e ela não queria acordar Zhao-Hai com os sons que eles fariam. Merine notou que os rabanetes que haviam sido plantados antes de adormecer tinham começado a brotar. Isso a surpreendeu muito, já que era a primeira vez que ela via como as plantas no espaço cresciam. Isso foi simplesmente rápido demais. Merine não resistiu a se agachar ao lado dos rabanetes que brotavam. Os brotos eram muito saudáveis e as condições do solo eram excelentes. Apenas um olhar foi o suficiente para saber que era um ambiente muito saudável. Outra pessoa fazendo a mesma coisa foi Meg, que estava agachada ao lado de Merine. Ela perguntou em um volume baixo: Vovó, por que esses rabanetes mágicos estão crescendo tão rapidamente? Ouvi dizer que estes eram muito difíceis de plantar. Como eles são tão simples aqui? Merine sorriu. O jovem mestre já me disse que as plantações aqui plantadas diminuíram muito o tempo de maturidade. Eu só não esperava que fosse tão curto. O que vocês chamam de rabanetes mágicos são simplesmente chamados de rabanetes no meu espaço. É a safra de menor nível. Uma temporada a cada 8 horas. A voz de Zhao-Hai chegou calmamente. Merine e Meg se viraram e viram que Zhao-Hai havia saído e estava de pé atrás delas. Merine levantou-se apressadamente e perguntou: O que você está dizendo é verdade, jovem mestre? Esses rabanetes mágicos podem realmente crescer por temporada a cada 8 horas. Zhao-Hai assentiu com a cabeça e apontou para as plantas de milho que cresciam. Aquele milho, por exemplo, sua avaliação no espaço é maior que a dos rabanetes. Do plantio até a maturidade, leva 14 horas de tempo. Merine e Meg não puderam deixar de olhar para onde Zhao-Hai estava apontando. O milho ainda estava crescendo, e as folhas eram verde escuras. Eles pareciam estar crescendo forte. Zhao-Hai falou com Merine: Há comida suficiente no espaço agora. É melhor que fiquemos aqui por mais algum tempo. Isso nos poupará de correr contra esses monstros quando sairmos. Merine assentiu: Sim, você está certo, jovem mestre. Não precisamos nos preocupar com comida no espaço, e não vai chover. Todos podem simplesmente dormir no chão usando os lençóis. Não importa se apenas morarmos aqui por alguns dias. Zhao-Hai olhou em volta e viu que os escravos tinham acordado. Eles estavam observando-o com respeito. Ele suspirou e disse: Ensine-os a ler vovó Merine. Eu vou fazer alguns grandes fogões com Blochiad. Vamos usá-los para cozinhar. Cozinhar para mais de 100 pessoas não era fácil. Zhao-Hai havia colocado tudo do depósito subterrâneo no espaço, mas ele precisava de grandes fogões para cozinhar para os escravos. Como não havia muitas coisas no espaço, ele só podia fazer coisas simples. Merine olhou para os escravos e disse: Deixe-os fazer isso, jovem mestre. Afinal, leva apenas um pouco de tempo, então basta trazer as coisas para fora. Como podemos deixar você fazer tudo sozinho? Zhao-Hai só pôde acenar com a cabeça depois de olhar para os escravos.
Se ele deixasse esses escravos aprenderem palavras enquanto ele fosse construir um fogão, os escravos ficariam com muito medo de aprender qualquer coisa. Uma vez que Merine viu Zalhai acenar com a cabeça, ela imediatamente deixou os escravos cavarem alguns buracos. Foi bom que tudo tivesse sido armazenado no armazém. Agora, não faltaram ferramentas. Na verdade, não precisou de muitos buracos de fogão para fazer comida para mais de 100 pessoas. Apenas cerca de 10 buracos foi o suficiente. As panelas que eles usavam eram militares com suportes na parte inferior, escolhidos especificamente por Green e os outros. Eles sabiam que teriam que preparar muitas dessas panelas, tanto para usar ao longo da viagem às Terras Negras, quanto para os escravos usá-los. Na verdade, muitos proprietários de escravos tinham usado esses tipos de panelas grandes, devido a eles serem do tipo mais simples. Não importava onde os escravos trabalhassem, uma destas panelas só precisaria de 2 pessoas para transportar, e a comida poderia então ser preparada no local. Muito tempo havia sido salvo dessa maneira. 10 buracos grandes foram criados bem rápido, mas ainda não puderam ser usados. Zalhai teve que esperar o milho amadurecer para ter lenha. Caso contrário, eles só poderiam queimar a madeira. A madeira era coisa boa. Seria uma pena queimá-la. Zalhai e os outros não tinham muitas coisas agora e não sabiam quando Green voltaria. Eles só podiam vender os rabanetes por moedas de ouro, depois que Green voltasse para comprar materiais de madeira. Zalhai não queria desperdiçar a madeira atualmente disponível. Zalhai olhou para as panelas, depois para os escravos, e falou com Merine: Vovó Merine, ainda faltam 2 horas para o milho amadurecer. Ensine a todos a aprender algumas palavras durante esse tempo. Vou para a cabana descansar um pouco. Merine assentiu e Zalhai entrou na cabana de palha. Ela falou com os escravos: todos, não se apressem. Em apenas cerca de 2 horas, esse milho estará maduro e então podemos comer. Todo mundo irá aprender comigo nessas 2 horas. Antes mesmo de terminar, os escravos murmuraram. Os escravos não podiam aprender, isso era conhecimento comum no continente. Nenhum proprietário de escravos ensinava suas palavras para escravos, então, para os escravos, o conhecimento das palavras era um assunto sagrado. Agora que ouviram Merine dizendo que ela ia ensinar as palavras, todos ficaram muito surpresos. Merine disse: silêncio. Os escravos ficaram quietos imediatamente, e cada um deles estavam olhando para Merine em empolgação. Merine então disse: nós, a família Buda, somos diferentes das outras famílias nobres. Jovem mestre é uma pessoa benevolente. Acabei de receber sua permissão para fazer isso. Se alguém aprender muito bem, o jovem mestre removerá o status de escravo dessa pessoa. Vocês entenderam? Os escravos ficaram ainda mais agitados. Foi bom o suficiente para Zalhai deixá-los aprender palavras. Com a remoção de seu status de escravo em cima disso, era como panquecas grátis do nada, era como se alguém estivesse dizendo aos escravos: se você comer muito, eu posso até mesmo jogar um bônus. Onde mais os escravos poderiam receber essa oferta? Merine disse ao olhar para eles: como nossos meios são limitados, só posso ensinar a todos algumas palavras simples. Nestas 2 horas, eu ensinarei a todos 10 palavras, mas você deve saber como lê-las e escrevê-la. Ao terminar, ela segurou alguns pedaços de papel em branco e canetas de escrever, então ensinou-lhes a ler as palavras escritas e a como escrevê-las. Como não tinha lousa agora, Merine só podia usar os papéis. Devido a tantas pessoas precisando olhar, cada papel só poderia ter uma palavra grande, de modo que aqueles sentados mais para trás pudessem vê-los. Meg estava ao lado de Merine, vendo essas pessoas aprendendo a sério, incluindo Juyanju, e tinham sido civilizantes, mas sua família nunca teve dinheiro para pagar suas despesas de aprendizado, então os dois nunca haviam aprendido antes. Como eles poderiam deixar a chance de fazer isso agora? Meg fora para uma escola do Império, mas para nobres. Ela descobrira que os escravos eram completamente diferentes dos alunos da escola. Os alunos nobres da escola pensaram em ir à escola como uma forma de tortura e não tinham energia quando aprendiam. Cada um deles não poderia ser mais feliz quando as horas da escola acabaram, e eles desejavam que eles pudessem jogar em casa todos os dias. Adam tinha sido uma pessoa assim antes.
Esses escravos eram uma história totalmente diferente. Quando eles estavam aprendendo, eles eram muito motivados e concentrados, temendo que eles não fossem capazes de lembrar. Como não tinham nada com que escrever, eles usavam os dedos para fazer movimentos no chão. Essa seriedade mudou Meg profundamente. Blochiad e Roquiad olhavam para essas pessoas também. Embora não tenham sido inteligentes no passado, aprenderam algumas palavras devido à sua adoção na família. No entanto, eles não tinham sido tão sérios quanto os escravos. Houve 3 motivos. O primeiro foi porque eles tinham sido pequenos, o segundo porque eles não eram espertos o suficiente e precisavam de muita prática, e o terceiro foi porque se eles quisessem aprender, era muito fácil para se encontrar um lugar. Quando as coisas acontecem com muita facilidade, muitas vezes, as pessoas não sabem como valorizá-las. Eles tinham sido assim, como aprenderam com Ada. O próprio Ada não tinha sido uma pessoa inteligente também. Apesar de ter sido um pouco mais espertos que os gêmeos, ele não gostava muito de aprender, então teve que aprender a mesma coisa várias vezes também. Assim os gêmeos conseguiram de alguma forma aprender as palavras. Depois que os gêmeos tinham sido iluminados, sentiram-se envergonhados ao olhar para os escravos. Merine viu isso e de repente entendeu que a decisão de Zalra era correta. Se esses escravos não aprendessem, não haveria cultura. Sua capacidade de ajudar a família Buda seria muito limitada. Mas se eles aprendessem, então seria uma grande ajuda. E agora, o que a família Buda precisava era de cada um de seus membros para dar tudo de si, a fim de restaurar a glória da família. Foi por isso que Merine estava ensinando muito a sério. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.